O trabalhador que planeja a aposentadoria para 2023 deve ficar atento. Isso porque o ano novo traz mudanças nas regras para se ter direito ao benefício. As normas de transição fazem parte aí da reforma de Previdência de 2019. Desde que a reforma entrou em vigor, várias regras de transição são aplicadas a cada ano para as aposentadorias do INSS. Em 2023, 2 modalidades de aposentadoria por tempo de contribuição terão seus requisitos alterados: aposentadoria por tempo de contribuição pela regra de pontos e aposentadoria por tempo de contribuição pela regra de idade mínima progressiva. Antes da reforma, as idades eram de 60 anos para as mulheres e 65 para homens, e mais 15 anos de contribuição. Porém, em 2023, as regras serão diferentes, como explica essa advogada. A reforma, ela começou em 2019, na verdade, né, quando ela foi instituída, e foi uma reforma progressiva, para que a cada ano houvessem modificações. Isso porque foi fixada a idade geral para aposentadoria e urbana, né? Lembrando que para quem é assegurado especial, aposentadoria rural, auxílios, BPC, conhecido como LOAS, não sofreram modificações. Já a aposentadoria urbana, ela foi bastante modificada. Só que para não ser tão impactante para quem já estava próximo a se aposentar, houveram as regras de transições. Essas regras são mudanças anuais. A cada ano iria sofrer modificações para não haver um impacto tão forte nesses assegurados que já estavam próximos de se aposentar. A reforma da Previdência está em vigor desde novembro de 2019. Desde que foi instituída, a cada ano as regras de transição se modificam. Para o futuro beneficiário, aquele que pretende buscar a aposentadoria, é preciso ficar atento às novas regras, o que muda a cada ano e conhecer bem quais são os seus direitos. Já no primeiro dia de 2023, as regras de 2022 deixam de valer e as novas entram em vigor. Em relação à regra dos pontos, a partir de 2023, as mulheres passam a precisar de 90 pontos para se aposentar e os homens 100 pontos. A transição prevê um aumento de 1 ponto a cada ano, chegando a 100 pontos para mulheres em 2033 e 105 para os homens em 2028. Para entender esse cálculo, é preciso fazer uma soma: a idade do contribuinte e o tempo que ele tem de contribuição. Mas atenção, fora dessas regras, se o segurado já cumpria os requisitos para se aposentar antes da reforma, ou seja, 13 de novembro de 2019, e ainda não havia pedido o benefício, ou pediu em data posterior, ele terá o direito respeitado no momento em que o INSS conceder a sua aposentadoria. E neste caso, ficam valendo as regras de antes da reforma. Nessa situação, se chama o que a gente conhece como direito adquirido. Quem já preencheu os requisitos para se aposentar antes da reforma, ou seja, antes de novembro de 2019, tem o direito adquirido. Se você ainda preenchia os requisitos daquela época, se até 13 de novembro de 2019 você já preenchia os requisitos para se aposentar que estavam em vigor naquela época, você pode dar entrada hoje, você vai se aposentar sob aquelas regras e não sob as regras atuais. Além de todas essas informações, o trabalhador também deve ficar atento a cada tipo de aposentadoria e entender que nem todas as modalidades são afetadas pelas regras de transição. Apesar de muito complicadas, essas regras de transição são uma espécie de meio termo para os segurados que já estavam contribuindo com o INSS, mas que ainda não haviam concluído os requisitos para dar entrada na aposentadoria quando a reforma foi aprovada. Em todos os casos, é importante que o contribuinte busque a informação junto ao próprio INSS, a própria Previdência, tire suas dúvidas e veja quais são os seus direitos. O ideal é buscar estudar as regras, né, de transições. Quem já estava próximo a se aposentar, que vai entrar nessas regras de aposentadoria, e ver as regras e identificar qual lhe é mais favorável, porque ele pode se enquadrar em 3, 4 regras ao mesmo tempo, mas que só iria atingir cada regra em cada ano diferente. Então você vai ver qual é a mais favorável para poder se enquadrar. Isso você pode buscar os sites do governo federal, certo? Que vai ter lá os sistemas de progressões, as regras, para poder identificar qual a que melhor lhe atende.